Muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Raul Nogueira, dentro do Focando Vidas, que faz parte do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Todas as quartas e todos os sábados nós estamos ao vivo aqui no Face. E hoje vamos estar dando continuidade a caminharmos com Moisés. E nós estamos já na fase da última praga. Já foi anunciado para Faraó, nós já estudamos isso, que realmente se ele não enviasse o pessoal, não soltasse o pessoal, não te deixasse todos e animais e mulher e marido e filho, enfim, se não deixasse sair do Egito, então todo primogênito do Egito morreria. E não só de homens e mulheres, mas inclusive de animais. Sabemos que esse era o ponto máximo, ponto auge, que realmente faria com que o Faraó, homem realmente terrível, com o coração endurecido, iria mandar embora por medo. Todas as pragas anteriores, nós cremos, inclusive os próprios oficiais de Faraó sempre estavam aí tentando convencer Faraó a deixar o povo ir, não é? Olha, Faraó, é bom você atender aí o povo de Israel, porque nós estamos passando apuros, não é? Então os oficiais estavam realmente apavorados. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus simplesmente disse bem claro: nenhuma das pragas que eu vou enviar fará com que ele mande embora, não porque ele era bonzinho, mas por medo. Mas na última ele vai fazer isso. E é exatamente o que nós vamos estar falando sobre a Páscoa, como que a Páscoa começou. E, lógico, não estamos falando aqui como o mundo ímpio realmente torceu, mudou. Ô, Aldenir, tudo bem, querido? O mundo mudou, colocando realmente um coelho que bota ovo, olha o absurdo, só botar ovo já é um absurdo. E ainda de chocolate, não é? E as pessoas, então, diante dessa distorção do significado da Páscoa, como eles fizeram também com o Natal, o mundo ímpio aceita sem nenhum tipo de problema. Até os evangélicos, aqueles que sabem que isso está errado, acabam de alguma forma participando dessa mentira do diabo. Bem, nós vamos estar trabalhando hoje no capítulo 12, que nós já falamos do capítulo 11 inteiro e falamos exatamente a respeito do que estava para acontecer, seria a 10ª praga e a morte dos primogênitos, tá bem? Como sempre fazemos, nós vamos estar orando. E se você eventualmente, como a Aldenir que já entrou, se quiser entrar e colocar o seu pedido, então faça isso. Durante aquilo que nós vamos estar falando, vamos estar comentando, você tem total liberdade de colocar a sua observação, não é? Ou até falar: Raul, olha, eu gostaria que você explicasse melhor isso, ou faltou você falar esse ponto, né? Enfim, aqui realmente é um bate-papo informal e você tem toda a liberdade de estar nos interrompendo e fazendo a sua pergunta. É para isso que nós estamos aqui, é para que eu e você possamos crescer juntos, ok? Bem, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus aí por esse tempo, por enquanto ainda nós temos a liberdade aqui no Brasil de estudar e pregar a palavra do Senhor, e nós vamos continuar fazendo isso até o dia que realmente não for mais permitido, amém? Mas enquanto nós pudermos,
vamos estar falando com ousadia, sem fazer média. Eu estava ouvindo um pastor ontem que está muito indignado com o sistema, vamos dizer assim, denominacional. Eu acredito que não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas ele estava se referindo principalmente aqui dentro do Brasil, colocando realmente que a maioria das pessoas que se dizem pastores são, na verdade, pessoas abomináveis, pessoas que estão usando realmente o nome de Jesus, a Bíblia, para manipular pessoas. São homens que estão usando o nome de Jesus para negócio. Ô Ângelo, boa tarde, meu querido. Então, esse irmão, ele. Boa tarde, Ângelo. Então, vamos continuar orando aí pela tua aposentadoria, hein? Mas esse irmão, ele está muito indignado, a ponto de dizer, olha, não sou mais evangélico, não sou mais protestante, eu sou cristão, não é? E vou estar procurando uma igreja séria. E eu escrevi para ele, escrevi não, mandei um áudio dizendo que ele tem muita razão, só que não pode colocar todo mundo num saco só. Existe hoje ainda, nesse tempo, num tempo de apostasia, pastores que são sérios e que pensam inclusive igual a ele, não é? Mas nós temos que ter muito cuidado realmente, porque a quantidade de heresias, a quantidade de distorções da palavra, a quantidade de pessoas que manipulam outras para poder se beneficiar é muito, muito, muito grande, tá bem? Eu vou citar o nome dele porque ele é público e ele falou, não é? Que é o pastor Fernando Galli. Então, o Galli estava muito, muito indignado, muito aborrecido. Então, estou procurando uma igreja séria. E nós realmente entendemos que há pessoas tão indignadas quanto ele, como é o meu caso, não é? Vivendo tantas distorções, tantos problemas. E aqui nós vamos estar falando hoje sobre a Páscoa, mas a Páscoa verdadeira, tá bem? Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque nós podemos ainda, nesse Brasilzão, estar falando do Deus vivo, com ousadia, sem fazer média, tá bem? Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos porque tu és um Deus tão maravilhoso. E nós sabemos, Pai, que nós estamos passando por momentos muito difíceis, por problemas que verdadeiramente, se nós não formos firmes na tua palavra, não tivermos convicções daquilo que cremos, nós realmente vamos nos afastar, vendo tanta mentirada por parte de pastores, bispos e também falsos apóstolos, não é? Então, Senhor, que tu possas entrar com providência. Sabemos que o Senhor está preparando uma geração para partir. Sabemos que o Senhor vem nos buscar, vem retirar daqui o teu povo. E nós estamos aguardando o toque da trombeta, como pré-tribulacionista que somos. Então, meu Pai, que o Senhor esteja também apaziguando o coração do pastor Galho, para que ele possa, Deus, perceber que as portas do inferno não prevalecem, nunca vai prevalecer contra a igreja. Então, que o Senhor possa estar tocando o coração dele e que ele possa perceber que, junto com ele, há muitos que não se dobraram a Baal. Pai, nós queremos já de cara agora, Senhor, falar com respeito ao Ângelo, que está pedindo que o Senhor intervenha com respeito à aposentadoria. Pai, nós lembramos o Rafael, Senhor, que
Meu sobrinho teve problema na cabeça com respeito à hidrocefalia, e ele tem agora se recuperado, mas que o Senhor possa estar agindo poderosamente nessa vida, e também na esposa, que é minha sobrinha, que ela possa se aposentar também. Por favor, Senhor, eu não sei exatamente qual é o termo, porque ela está doente, ela está com problema na coluna, já foi aprovado, já devia ter saído para que ela pudesse começar a receber, tanto ele quanto ela estão passando a míngua, Senhor. Peço pela Lica, Senhor, minha prima, que também está aí lutando com um problema sério no pâncreas, já fez acho que a primeira aplicação, não sei se já fez outra, da químio, que o Senhor possa curá-la de forma total. Lembro também, meu Deus, a Rebeca, Senhor, do Evaldo, tua serva, que teve problemas também, Senhor, no pulmão, já tem feito aplicações, também probleminha no coração, que são coisas diferentes, e então que o Senhor possa pôr a tua mão de poder e restaure a tua serva, restaure a tua serva. Peço por outras pessoas também que têm passado por tantos problemas. Lembro e agradeço pelo Francisco, Senhor, Chiquita, que agora já está bem, já está recuperando. Ele teve problemas também na mesma área, mas o Senhor realmente o restaurou e ele já está voltando às suas atividades. E nós louvamos o Senhor por isso. Também pelo Sebastião, Senhor, essa criança, e junto com o Davizinho, nosso parente, os dois pequenos, um com problema de câncer na cabeça, o outro problema do tônus muscular. Ele nem sequer levantava a cabeça, quanto mais andar. E hoje os dois, para a honra e graça do nome de Jesus, já estão caminhando, aprendendo a andar novamente e a falar. Pai, nós lembramos também a Paulinha Tsai, que o Senhor possa estar agindo poderosamente nessa vida, restaurando ela por completo também na mesma área, Senhor. Oh Deus, quantas pessoas estão sofrendo e estão sendo atacadas por essa doença tão terrível. Também peço pela Ruth, Senhor, que está tomando conta da sua mãe, uma senhora com muita idade, que tinha tido problemas de sequelas da Covid, mas agora está bem. Que o Senhor possa renovar as forças da tua serva. E que o Senhor possa também agir na área financeira dela, Senhor. Ela teve tantos problemas nessa área, com a empresa que ela trabalhava, onde ele é professora. Que o Senhor possa, Deus, pôr a tua mão e realmente agir para que ela seja realmente reparada naquilo que essa empresa fez com ela. Que haja justiça vinda, Senhor, do Senhor mesmo. É só o Senhor que pode entrar com essa providência. Peço pela restauração de alguns casais, Senhor, que nós temos trabalhado, que o Senhor possa agir de maneira poderosa. Entrego agora esse tempo, Senhor, os teus cuidados, para que somente o Senhor possa ser glorificado nesse estudo. É no nome do Deus vivo, Senhor Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Ok, queridos, nós já estudamos aí o capítulo 11. Nesse capítulo 11, ele já está informando o povo dele, né, que cerca de meia-noite o Senhor passaria então pelo meio do Egito e todo primogênito então estaria morto. É uma notícia terrível, não é? Mas para o povo de Israel foi dada uma providência. E eu sei que o testemunho do povo de Israel foi muito forte, muito grande. E muitos aqui desses oficiais vão realmente
ser enviados pelo faraó para fazer com que eles saiam, não é? Tanto é que o próprio faraó tinha falado que Moisés não aparece mais na minha frente, porque se aparecer você vai morrer. E Moisés disse, pois é, disse bem, nunca mais você verá minha face. Bem, então aqui no capítulo 12 nós temos algumas instruções e disse assim, o Senhor. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, ou seja, a Páscoa, ela é muito, muito importante para o povo de Israel e para nós também, não é? Nós comemoramos essa Páscoa, não aquela deles lá, porque a Páscoa que nós comemoramos é com respeito à morte e ressurreição do Senhor Jesus. Kinson Basílio, seja bem-vindo, querido. Então fala bem claro, será o primeiro mês do ano, ok? Então a gente percebe que Deus já faz assim uma observação muito clara. Paz, irmão missionário, diretamente de Moçambique. Oh, que bênção, que bênção. Seja bem-vindo, meu querido, que Deus realmente o abençoe. Então aqui falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Isso é a instrução que ele começa a dar e que será seguido à risca. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então, você percebe como Deus é detalhista? Ele vai instruindo Moisés, para que Moisés instrua o povo de uma forma bem específica, ou seja, a Páscoa ela tinha realmente uma conotação social forte, né, de unidade, porque isso faria com que as famílias se unissem, inclusive, né? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, ou seja, teria que ser uma oferta perfeita. Lá em 1 Pedro 1,19, eu vou abrir agora, lá em 1 Pedro 1,19, 1 Pedro 1,19 diz o seguinte, vamos achar lá. É muito gostoso a gente ver que nós estamos atravessando fronteiras através da palavra do Senhor. E esse Kinson está aqui, né? Então, 1 Pedro 1,19 diz o seguinte. Eu vou ler o versículo do 17 em diante para ter um contexto, não é? Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha agora o versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, ou seja, para Deus, o cordeiro já foi morto, né? Antes da fundação do mundo, né? Porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, desse cordeiro, que é Jesus, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejais em Deus. Então, esse cordeiro tinha que ser
totalmente sem defeito, que é o caso de Jesus, que não tinha pecado. Ele foi o verdadeiro Cordeiro. Todos os cordeiros que foram mortos antes apontavam para o verdadeiro Cordeiro, que João o Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. Então era para separar esse cordeiro, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ou seja, quando o Senhor Jesus estava sendo sacrificado, estava sendo morto, todas as casas em Israel estavam fazendo a mesma coisa, imolando o cordeiro. Tomarão do sangue e o porão e ambas as obreiras, e na verga da porta das casas em que comerem. Então, é interessante. Eles pegavam, imagina uma tigelinha com sangue, né? Eles pegavam exatamente algo para poder passar. Então, eles passavam do lado de cá e passavam em cima, né? Então, é interessante que é como se ele estivesse fazendo quase que uma cruz, simbolicamente, porque ele passa em cima, molha, passa aqui, ok? Então, aqui é feito de uma forma simbólica uma proteção com esse sangue derramado desse cordeiro que eles iam comer. Esse sangue, então, impediria que a ira de Deus caísse sobre aquela casa e o primogênito morresse. Então ele fala, só retomando o 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem, ou seja, o sangue devia ser aplicado. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido, em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, ou seja, as entranhas, as vísceras, não é? Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-ei no fogo. Então, vocês comeram, sobrou alguma coisa? Fogo. Desta maneira, o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, é a passagem, Passover, passar por cima. O Senhor falou que passaria por cima. E todo primogênito de cada casa que não tinha esse sangue nas vergas e nos umbrais da porta morreria. Então, a gente percebe isso. De maneira que o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Por que foi dada essa instrução? Porque assim que o primogênito de Faraó morresse, os oficiais já viriam sobre o povo de Israel, dizendo: vai embora rápido, vai embora, sai daqui. E isso realmente aconteceu. Então eles tinham que estar preparados, tudo preparado para a viagem. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Esse era o alvo, mostrar para o povo do Egito que aqueles deuses que eles adoravam eram deuses falsos. Eu sou o Senhor. Então, Deus, nesse versículo, ele realmente afirma que executará juízo sobre todos esses falsos deuses. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, veja bem, vamos supor, não está escrito, mas vamos supor
que muitos desses egípcios que conviveram com Israel, acabaram crendo no Deus de Israel, passassem na verga da porta e nas ombreiras um sangue de um cordeiro, fizesse exatamente o que o povo de Israel iria fazer. Pelo que nós entendemos, o Senhor não realmente eliminaria o primogênito daquela casa. E também, se um de Israel não cresce nessa palavra dada por Moisés e não fizesse o que Moisés está instruindo, então o primogênito naquela casa seria morto. Nós não temos registros de algum israelita que eventualmente disse não vou fazer, não acredito nisso, porque é algo por fé, não é? E nem está registrado que algum egípcio fez isso. Bem, este dia, ou seja, esse dia que é chamado de Páscoa, né? Passar por cima, Passover em inglês, este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo, ou seja, isso que eles estavam sendo instruídos por Moisés seria algo que deveria ser comemorado para sempre. E eles têm feito isso, apesar deles nem crerem realmente no Senhor, não é? Então, aqui diz no versículo 15: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, então o fermento simbolizava o pecado. Então, qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, então eram 7 dias, essa pessoa será eliminada de Israel, haveria morte. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia, tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardais, pois, a festa dos pães asmos, por isso que nós ouvimos falar da festa dos pães asmos. Porque nesse mesmo dia, tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, Marco Araújo, seja bem-vindo. Então, ele diz: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum ferimento, olha só, nenhum fermento. Vou ler novamente. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, assim o peregrino como o natural da terra. Então, isso está incluindo qualquer estrangeiro que estivesse no meio de Israel. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos, sem fermento. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei, tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Que coisa! Então, a gente percebe por aqui as instruções que a festa dos pães asmos se iniciava na Páscoa e durava 7 dias, de 14 ao 21. E ele diz mais: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, a gente percebe que esse sangue era exatamente a proteção para aquela família. E isso
todos cremos devem ter cumprido, porque não tem nenhum registro que algum israelita não fez isso. O Kingston Basílio escreveu: só da denominação evangélica de Cristo em Moçambique, e só obreiro e estudante da Escola de Teologia Charles Spurgeon, Brasil, ensino online. Estou a gostar da pregação, estou atento a cada bênção, pastor. É para honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá bem? Muito bem. E para fechar, porque nós vamos parar aqui, diz assim: porque o Senhor passará a ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto perpétuo. Olha só. Para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, então eles sairiam, atravessariam o Mar Vermelho, que na verdade deveria ser chamado Mar de Junco, né? Diz: e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar esse rito. Olha só que coisa interessante. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Responderá: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. E quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Bem, isso é o que nós tínhamos para hoje. Nós vamos estar continuando no próximo sábado. E o que nós queremos colocar com isso? O nosso Deus, ele guarda, protege e ele faz diferença entre o ímpio e aquele que é dele. Ele instrui. Esses detalhes todos que nós estamos vendo é uma instrução de defesa, é uma instrução de livramento. E nós temos na palavra de Deus muitas instruções para nos livrar, ok? De muitos ataques, de muitas coisas. Cada vez que você estuda a palavra de Deus, que você mergulha na palavra de Deus e conhece profundamente a palavra de Deus, o Deus da palavra começa realmente a te dar experiências. Quem conhece profundamente a palavra de Deus vai ter experiência com Deus da palavra. Eu estou fazendo uma reunião em casa toda quinta-feira. Vêm pessoas, alguns não cristãos, outros sim. Mas o que a gente percebe para esses que vêm em casa, quando nós começamos a estudar versículo a versículo, e isso eu faço, a gente começou de Gênesis, versículo 1, e foi caminhando, né? Gênesis 1 e veio, chegamos até aqui, e é o que normalmente nós fazemos. As pessoas, normalmente, elas tomam um susto ao descobrir algumas coisas. E é o que nós queremos, que vocês tomem muito susto e descubram coisas que vocês não têm percebido e apliquem nas suas vidas, tá bem? Nós gostaríamos que você estivesse conosco. Se você chegou atrasado hoje, não se preocupe, porque assim que eu termino de fazer o que eu estou fazendo, nós vamos e postamos lá no nosso Face. Você deve estar percebendo que está ficando um pouco escuro, e é verdade, porque infelizmente apagou a nossa luz, eu acho que queimou a lâmpada, e nós não tivemos condições de mudar. Então, de qualquer maneira, eu creio que semana que vem não vai mais acontecer isso, ok? Então, queridos, entenda isso. Deus tem um plano para a tua vida. E Ele é muito detalhista. E Ele fornece a palavra dEle para que você possa realmente, à medida que você vai conhecendo a palavra, enfrentar as situações adversas que vão surgindo nesse mundo. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos estar, assim que terminar, vamos tentar já colocar lá
no Raul Nogueira Canal, lá no YouTube, e que você esteja conosco na próxima quarta-feira, às 17h30, que nós vamos estar fazendo uma exposição de Isaías 53. Uma pessoa me pediu e nós vamos estar fazendo isso, tá bem? Ângelo, Ana Maria mandou um abraço, está vendo e ouvindo, amém? Dá um abraço a ela também. Que Deus abençoe, fiquem na santa paz do Senhor. E quem são? Espalhe a nossa live para outras pessoas e também pegue aí o nosso canal, Raul Nogueira Canal, e passe para outras pessoas, ok? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.